Seja bem-vindo, viu? Tenta não. Pastor, tá nervoso, não? Nem um pouco. Tá tranquilo, homem. Não, eu vou pegar leve para começar. Pega onde? Eu quero saber se você se acha melhor como pastor ou como deputado. E, como deputado, qual foi o grande feito na sua carreira até hoje? Qual a lei que você aprovou e que você tem orgulho dela? Bom, a palavra melhor eu acho que não se encaixa bem para o título de pastor. Porque pastor é uma vocação. Como deputado, eu me sinto um deputado mediano, nós somos em 513. E no parlamento é muito difícil um deputado ter uma projeção, a não ser que aconteça uma polêmica ou alguma coisa. Tcharam, sua especialidade. Ou uma lei muito boa também, né? Algum projeto. Há controvérsias. Então, se você perguntar o que eu gosto mais de fazer, eu amo ser pastor. Eu estou político, mas eu sou pastor. Você prefere Amanhã ser posso pastor. deixar de estar político, mas eu sempre serei pastor, porque é uma vocação. Então, eu prefiro ser pastor. E de lei você não tem nenhuma ainda aprovada? Aprovada não, mas eu tenho várias leis. Na verdade, o que as pessoas deveriam entender um pouquinho sobre o parlamento é que melhor do que apresentar uma lei é fazer as leis que estão em evidência funcionarem. Imagine que no mandato são 513 deputados. Se cada um apresentar 10 projetos, são 5.130 projetos. É impossível votar isso durante o mandato. Então existem outros tipos de trabalho. Como deputado, também não dá para você ser um clínico geral. As pessoas perguntam para mim, por que o senhor não cuida da saúde? Por que o senhor não cuida da reforma agrária? Não tem jeito, você tem que abraçar uma bandeira e levar ela em diante. A minha bandeira é a bandeira da família, moral, bons costumes. Eu fui enviado ao Congresso com votos de um segmento cristão. Então nós temos uma filosofia. Alguém pode dizer, mas o país é laico, pastor. Sim, o Brasil é laico, mas não é laicista. A palavra laico significa proteção e direito a todos os cultos. Laicismo seria ateísmo. Então nosso país não é ateu. É um país laico, mas que protege o direito das pessoas pensarem o que elas querem, inclusive praticar a fé religiosa cristã. Qual a sua igreja? Assembleia de Deus. Assembleia, ótimo. A sua bandeira é da família, pastor né? José Wellington Bezerra da Costa. A sua bandeira é a da família, né? Exato. No caso, foi votado sobre o casamento dos homossexuais. E seu voto foi contra ou a favor? Porque não deixa de ser uma família. A união, né? Que não é o casamento, na verdade. A união estável. Então, foi muito boa a sua pergunta, Tânia, até para esclarecer para o Brasil que nunca foi votado isso na Câmara dos Deputados. Nunca foi votado a lei que transforme o casamento e dê direito a pessoas do mesmo sexo. A Constituição Federal, no artigo 226 dela, até hoje consta que casamento no Brasil é a união de um homem e uma mulher. O que aconteceu foi uma jurisprudência criada pelo CNJ, né, que é o Conselho Nacional dos Juristas, e eles criaram uma jurisprudência entendendo que a união estável de duas pessoas do mesmo sexo, ela seria aprovada. Da união estável, entenderam que a união civil também era, mas isso é um recorte na nossa Constituição, é uma falha, porque a Constituição Federal diz uma coisa e a Justiça Brasileira diz outra. Se tratando da sua bandeira de ser uma família, você jamais faria, então, uma lei para tentar ser aprovado o casamento valendo como uma lei? Que tipo de casamento de pessoas do mesmo sexo? Homossexual, Veja só, esse é o grande problema. Os ativistas do movimento homossexual nunca conseguiram colocar em pauta a votação. Nós até tentamos. Porque o parlamento... Nós quem? Todo o parlamento, a minha bancada, a bancada evangélica, inúmeras vezes nós conversamos com pessoas que são do outro lado, porque o parlamento é isso. São pessoas falando sobre assuntos diversos. E o que impede? O que impede é porque não se coloca em votação, porque é um assunto polêmico. A maioria dos deputados tem medo de colocar isso, sim, de expressar o que eles pensam. Mas a gente entende que os políticos foram eleitos para representar a população. Exato. Quando há esse tamanho de barulho, né? Isso é uma urgência, né? O povo clama. Porque, veja bem, a Constituição foi escrita aqui no Brasil em 86, com base em outras constituições, blá, blá, blá. Né? Nós somos uma nação jovem, então estamos em desenvolvimento. E aí essa Constituição, ela é muito um ponto de partida, né? Ela não é finita. É algo que requer por isso trabalho. Exatamente. E se existe tanto barulho, se vem esse movimento, né? A gente tem aí a maior parada gay do mundo, né? E se a sociedade como um todo, na sua maioria hoje, não apenas aceita, como vem demandando esse direito, né? O reconhecimento desse direito, como é que
que a gente pode lidar com o fato de que aqueles que a gente elege para nos representar acabam não fazendo isso, né? É muito frustrante para o cidadão. Sim, os eleitores deveriam entrar em contato com seus deputados e cobrar deles que isso seja colocado em pauta. Nunca foi colocado em pauta. Você disse que a população brasileira toda apoia. Isso disse toda. Eu disse que grande parte dela, porque não então, existe maioria totalitária. É meu projeto de lei, é um PDC, na verdade. Eu criei um PDC para que fosse apresentado ao Brasil um plebiscito. Um plebiscito sobre o casamento homossexual, homoafetivo. Só que não passa. Eu tenho o apoiamento de 1/3 da Câmara, porque o PDC... Não passa onde? Eles não colocam em votação. Não dão continuidade. Não dão continuidade ao trabalho. Mas é porque eles têm medo de perder os eleitores. Mas por exatamente. isso, com certeza. Desculpa, como você encara a homossexualidade? Como é pra você? Como... Assim, acho que existem 3 homens, né? O Marco Feliciano, pastor... O Marco Feliciano, deputado, e o Marco Feliciano, ser humano, né? Porque uma coisa é o que você passa para os seus seguidores e outra coisa, às vezes, é o que a gente pensa lá dentro da gente. Que a gente não deveria ser, né? Porque isso acaba sendo uma hipocrisia, na verdade, né? A gente deveria ser o que a gente é perante todo mundo, né? Sabe o que acontece, Penélope? Eu acho que, às vezes, você falar exatamente o que você pensa... Como ele que tem responsabilidade com, sabe-se lá Deus, claro. Quantos seguidores, às vezes nem sempre é bom, né? Mas deixa ele responder, porque senão vocês duas vão ficar... Não, foi só uma emenda. Você quer a resposta dos 3 juntos ou de um separado do outro? Pode ser separado. Mas veja só, como parlamentar, e eu apoio todos os direitos civis, direitos, não privilégios. Como parlamentar, eu apoio todo tipo de direito civil. Ao meu ver, a união homoafetiva para um casamento é desnecessária a aprovação de um casamento. É desnecessário. Porque não é necessário isso, porque hoje já existe a união estável. Uma vez tendo a união estável, mas todo união ser civil, humano não tem o direito de ter direitos iguais? Eu vou te dizer o porquê. Eu vim agora da Inglaterra, estive fazendo uma série de conferências lá. A Inglaterra começou exatamente como a gente. O medo do movimento cristão, não apenas evangélico, mas todo movimento, é que não são os homossexuais. Eu tenho inúmeros amigos homossexuais que frequentam a minha casa, inclusive. O problema são os ativistas. Os ativistas são aqueles que ganham para isso. E quanto mais barulho para eles, melhores. O ativismo homossexual na Inglaterra, uma vez aprovada a união estável, pediram a união civil. Uma vez aprovada a união civil, estão pedindo agora a união religiosa. E querem colocar na lei que seja obrigado um pastor, um padre, fazer a união de pessoas de dois sexos. Calma, deixa eu terminar de responder. O cristianismo em si, a fé cristã, que tem a Bíblia Sagrada como seu livro de cabeceira, regra de fé, ele não aceita, ele proíbe a união de pessoas do mesmo sexo. Então, pelo segmento da fé... Em qual parte que está nisso? Porque eu não conheço muito a Bíblia. Romanos, capítulo 6. Mas como que está escrito? Só porque realmente eu não conheço. Assim, os homens deixaram o uso natural das mulheres e inflamaram os seus próprios corpos, trazendo sobre si toda sorte de maldições. Você vai encontrar no Apocalipse, o apóstolo... Não pode ter outras interpretações? No Apocalipse, ficarão de fora do céu os afeminados, os sodomitas. Então, veja só. Peraí, eu concordo. Ricos também, eu concordo. Já não tem na Bíblia falando que também os ricos não têm direito ao céu, não é isso? Como? Os ricos. Não é isso que está escrito. Peraí, deputado, só pra gente entender que ficou muito confuso. Bom. Você é a favor do mesmo homem ou com homem, ou mulher com mulher, por exemplo, ter uma união estável. Você não é só a favor deles se casarem numa igreja, é isso? O problema não é só o casamento em si na igreja. Existe um outro problema. Até eu entendo também, na boa. Vai entrar um outro problema. Não, eu quero pagar menos imposto, então, porque eu não tenho todos os direitos iguais, eu quero ter outras diferentes. Como pastor, como que... Desculpa, vai. Vai entrar um outro problema, que esse problema é de foro íntimo e é um problema já visto por psicólogos. Uma vez aprovada a união civil, as pessoas que se casarem, elas vão ter o direito da adoção de crianças. De adotar crianças, lógico. Largadas por heterossexuais, né? Essa é uma bandeira que a igreja cristã não vê com bons olhos. Não vê com bons olhos por N casos. É claro que cada caso é um caso. Bons olhos, mas aí agora você tocou uma coisa. Mas você tocou num ponto. A igreja cristã não vê com bons olhos, mas aí a gente estava falando da esfera política. E de repente a gente
virou para a esfera religiosa. Mas o parlamento da democracia é isso, cada um é eleito por um segmento. Sem dúvida, cada mas um todos vai defender têm, a sua bandeira. Concordo, mas nada, o que é mas a democracia nada é além do direito a todos, né? Todos têm os seus direitos respeitados. A democracia é cheia de direitos, mas vence a maioria. Seguinte, por isso tem um nós paramos nesse assunto aí. Exatamente. Esse assunto aí já foi explicado, reexplicado, né? Porque esse assunto aí é um assunto que nós vamos ficar a noite inteira aqui. Vamos dar continuidade. Eu ficaria o resto da vida aqui. É claro, principalmente você que está louca para casar. Não, eu não quero casar, eu quero direitos iguais, só. Direitos iguais, mas você tem direitos iguais. Raul, posso fazer um comentário super rápido? Olha, eu tenho uma união estável com meu marido, né? Eu chamo de marido. Não me casei novamente e eu não conseguia batizar meu filho, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Eu também tenho união estável. Sim, mas o que a Tami... Isso é um absurdo. O que Tami... na verdade, a questão religiosa, aí é de fora o íntimo, na minha opinião, ela é individual, e aí a fé se resolve. Mas eu acho importante, quando a gente está falando de sociedade, falar de direitos, e aí o cidadão tem o direito de ser representado. Como eu disse, mas esse é um... Eu apoio todos os direitos, não os privilégios. Na questão das crianças é muito sério e é muito grave. Meu problema é só isso. Eu já sentei com o pessoal da outra bancada, eu disse, vamos fazer aqui, se vocês aprovarem a não adoção das crianças, a gente vota e vamos aprovar o casamento. Porque casamento hoje em dia é só um pedaço de papel. Se proteger a igreja. E por que não adotar crianças que estão lá abandonadas? Qual o problema? Freud vai responder para você e para mim. Não, Freud já morreu. Não, a psicanálise é uma matéria, é uma ciência, tem que ser observada. Freud diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente, de 0 a 7 anos, de 7 a 12 anos, vai fazer parte da sua existência para o resto da vida. O maior homossexual do país e um dos mais respeitados que já existiram, chamava-se Clodovil. Clodovil, ele disse isso inúmeras vezes, eu não nasci gay. Eu me tornei gay por questão do ambiente onde eu fui criado. Mas isso é a declaração de um indivíduo. É uma pessoa. Mas aí hoje a gente tem um grande representante da minoria homossexual, que é o Jean Willis, e que existe uma polêmica tremenda num suposto vídeo onde você o acusa de pedofilia. Então, essa história foi lida, vista, existiu essa história do vídeo, e aí a história de que a autoria do vídeo foi do seu assessor e tal. Mas houve essa questão do Jean Willis se defendendo, que teria sido acusado de pedofilia. Posso e hoje, falar sobre isso? Lógico. Mas nem era o principal ponto, não, era só para citar que o tempo passa. A questão é que o deputado que você citou, ele presidiu uma sessão no Congresso dentro de uma comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, e o assunto era diversidade sexual na primeira infância. E que eu a acho primeira que infância é de 0 a 6 anos. Eu acho que tem que ter. E eu ouvi ali dentro daquela... Isso tem gravado, as pessoas podem procurar na internet. Eu ouvi pessoas que estavam ali, artistas, psicólogos, intelectuais, senhor Raul. E todos eles dizendo assim, se o menininho na creche, com 2 aninhos, quiser pegar no órgão genital do outro menininho, ninguém pode impedir. Tem que ser estimulado, inclusive, porque a criança está se descobrindo, está descobrindo se ela é homem ou se ela é mulher. A criança não nasce homem nem mulher, foi o que eu ouvi lá. Ele nasce um ser amorfo. Isso a psicanálise explica, né? Isso a psicanálise explica. Deixa eu terminar. Mas você acabou de dizer agora que Freud está morto, Ué, mas ele morreu mesmo. Agora pode estamos falando da psicanálise. Então, tá vendo? Uma coisa serve para um lado e não serve para o outro. Não é como verdade. Você mesmo falou que uma coisa não servia para o outro lado e serve para com a história, por exemplo. Então, pegando o gancho de uma história não serve para um lado e serve para o outro. Você citou a psicanálise, que é hoje uma ciência. Mas, ao mesmo tempo, você defende a aprovação de um projeto de lei que obriga o ensino do criacionismo. Você nega a teoria da evolução de Darwin? É só uma teoria. É o nome dela. Não, é uma teoria. Você acha que a ciência não comprovou isso? Eu estou falando para mulheres intelectuais aqui. Não. Teoria. Eu não sou intelectual. A evolução a evolução não é uma ciência exata. Não pode ser reproduzido em laboratório. O que não pode ser reproduzido em laboratório, ele não é exato. É só uma teoria. Mas ninguém falou que era... Não, a gente está falando de ciência. Não, você está... Pois é, a evolução é uma teoria. Não tem uma prova que o homem... Não, senhora. Não há comprovação que o homem veio do macaco. Vamos mudar de assunto. Não há comprovação científica. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só terminar, porque senão eu perco aqui o pensamento. Vamos responder.
como não há comprovação científica, é apenas uma teoria, senão não seria uma teoria, seria uma ciência exata, deveríamos dar às crianças o direito delas escolherem. Por que não a teoria de Moisés? Ok. Por que não se apresentar que Deus criou o mundo? Deixa eu mudar um pouquinho. Por exemplo, por que você é contra uma lei, deputado, que proteja os gays, como tem a lei contra o racismo, para uma sociedade mais justa? Eu não estou falando... Eu até te admiro por você ser capaz, enfim, de falar, e eu acho que é bacana da sua parte. Obrigado. Mas eu também, você acaba incentivando essas pessoas a baterem nos gays, a violência. É verdade, que tem muita gente louca que fala, não, ele não gosta de gays, e a gente vê muita homofobia por aí. E por que não uma lei igual do racismo, por exemplo? Sim, veja só. Primeiro, eu não sou contra a lei da homofobia. Que criminalizar, a lei que criminaliza a homofobia. Você não é contra? Não sou contra. Votaria essa lei hoje. A favor? Você votaria a favor? Por que ela não é clara? Onde ela não é clara? Por que é ser clara? Porque dentro dela vai aparecer a seguinte palavra. O que é homofobia? Preconceito. O que é preconceito? É o cara que bate em qualquer tipo de discriminação. Aí não é preconceito, aí é violência. Discriminação é preconceito. Exato. Só que ele veja bate só, porque ele tem discriminação. eu não aceito casamento gay, é uma opinião minha. Eu tenho 8 processos por causa disso. Tudo bem se não aceitar. Eu tenho 8 processos porque eu expressei minha opinião. Então o problema é exatamente... Mas se você falasse eu não aceito casamento de negros, você teria processo igual. Não, senhora, não existe isso. Não seria racismo. Não, não é racismo. Racismo é outra coisa. Não. Como não? Olha, não é racismo. Eu pensei que eu estava falando com pessoas cultas e inteligentes aqui. Não vai ser a... Posso falar uma coisa? Eu acho que essa coisa do preconceito... por que separar negros? Por que ter uma lei? É tudo igual. Eu também acho o próprio fato de ter o dia do negro, o dia não, do... Só que eu entendo o que você está querendo dizer. Você entendeu, né? Eu entendo o que você quer dizer, mas na prática há discriminação. Não é assim. Então você cria uma ferramenta para proteger. Mas é pior ainda. Não é. Deputado, deixa eu mudar de assunto. Bom, vamos mudar de assunto porque é muito polêmico. O negócio vai esquentando, cada um tem... Aqui é opinião. Não adianta você discutir contra a opinião dele. Não, a gente está funcionando. Não adianta você ficar... Eu tenho a opinião dele. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, ela tem a sua. Agora, cada um tem uma opinião. Não adianta você falar, jogar, é racismo. Não é. Não é. Se ele acha assim. Você já foi agredido por causa disso? Inúmeras vezes. Já foi? Fui o que eles acham? Que é racismo? Minha família foi agredida, minhas filhas foram agredidas. Porque é isso que você emana para as pessoas. Você passa ódio para as pessoas agredirem homossexuais na rua. Como você está falando. É assim que Deus faz. Quando você faz para os outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. Você, como foi uma moça criada em igreja, sua mãe foi da igreja, sua tia foi da igreja, você devia respeitar um pouquinho mais. Minha mãe mais. é da igreja, minha tia... Você fala, faz favor. Eu acredito que... Ela está passando isso daí com muito particular dela, então não pode ser por aí, bonitinha. Deputado, eu quero só falar do governo agora, quero mudar um pouquinho. Eu vou continuar orando. Governo é coisa boa. Deputado, eu quero saber o seguinte. Ora por mim. Ora por mim. Vamos parar, gente. Hello. Vamos falar um pouco lá Deus te fazer feliz, de verdade. Não, Tome. Você vai embora por quê? Tome, volta. Ah, claro, você não deixa ninguém falar, só você quer falar? Não, Tome, volta aqui. Deixa. Vai, ele volta. Vai voltar. Bora, vai. Continua. Deputado, eu quero saber o seguinte. Padre, não, bispo. Deputado. Deputado. Como há corrupção no governo, eu creio que também haja na igreja pastores desviando dinheiro dos seus fiéis e tal. Como vocês lidam com isso quando vocês descobrem na igreja de vocês? Quando é descoberto, a pessoa é punida. Ela é punida com exclusão. Se tiver crime, é levada até os órgãos competentes, a pessoa paga pelo crime dela. Por exemplo, eu tenho que te elogiar, porque eu pesquisei, nunca foi descoberto nada de você envolvido com esquema de corrupção e tal. Você já te ofereceram muito dinheiro para esquemas na política? Infelizmente, a política brasileira, num país como o nosso, um país atrasado, a corrupção parece que ela está dentro do DNA do ser humano. Já sofri, sim, bullying para que eu pudesse fazer alguma coisa errada, mas Deus me deu graça e eu venci essa tentação, porque nem tudo é dinheiro.
Acho que a gente tem que pensar no futuro. Tenho filhos, tenho netos. E o Brasil é a terra de todos, né? Você tem a sua parte de livros, DVDs, né? Eu sou escritor, eu escrevi 18 livros, uma enciclopédia de 700 páginas sobre a Bíblia. Eu tenho DVDs de mensagens esparramados em todos os países do mundo quase. Mensagens dubladas em inglês, espanhol, português. São quase 20 milhões de DVDs. Você recebe pelo seu serviço como pastor? Existe um salário ou não? Você abdica dele? Existe o pastor que é pastor de igreja. Existe o pastor como eu, que é um pastor itinerante. Eu dou palestras, né? Pelas minhas palestras... Promove cultos, exato, onde for. Cultos, shows. Por essas palestras que eu dou, eu recebo sim. Mas na minha igreja, eu sou pastor de uma igreja, eu mantenho a igreja. Eu tenho pastores onde eu mesmo pago a eles o salário deles. Muito bem. Quer que tira fogo? Alguém vai falar mais alguém? Porque a Tami desistiu no meio do caminho. Aí tem um problema. Lamentavelmente, eu tô aqui presidindo o negócio aqui, levando numa boa. Eu não quero aqui, nós não temos... momentos que vão agredir ou deixa de... Porque passou a ser um assunto pessoal para ela. Eu sou a favor de tudo, de casamento, de gay, eu sou a favor de cada um da sua vida, faz o que quer. Você é feliz? A favor da felicidade. Você é feliz? Isso é importante. Ele não gosta. Agora, não adianta a Tami ficar criando uma polêmica de ofensa, não sei o quê. Calma, minha filha, eu fico muito nervosa. Quer ir embora? Vai embora. O que a gente quer combater, a gente não pode reproduzir. A gente tem que combater de outra forma. O que aconteceu aqui foi exatamente o que acontece todas as vezes. Não aceitam diálogo. Quando você vai tentar conversar com qualquer pessoa desse pensamento, eles partem para agressão. Aconteceu comigo lá em Brasília, aconteceu com a minha família. Você nunca mais me faça isso. Senão eu vou encher tua cara de tapa. Eu posso falar no seu microfone, né? Eu só vou... Em respeito ao senhor e ao Raul Filho. Desculpa, Tami. Pede desculpa. Pede desculpa. Vamos falar de Gold. 60 Gold. É isso aí. 0800 770 900. Pra que serve? Fala aí pra todo mundo que quer saber. O Active 60 Gold, o que ele faz por nós? Diminui as rugas, sinais de expressão. Depois de 6 anos de estudo, gente, lá na Itália, o Active 60 Gold foi testado